Olá pessoal, a paz para todos. Hoje eu trouxe mais uma nova ministração para vocês poderem compartilhar com as crianças, ou se é uma criança que já está me assistindo, vai poder aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? Eu trouxe para vocês hoje uma ministração famosa que se chama Quem foi o culpado? Eu fiz os visuais e quero apresentar para vocês, de forma visual, quem vocês acham que foi o culpado pela morte de Jesus? Vocês acham que o culpado foi Judas? Será que Judas foi o culpado pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Judas era um de seus 12 amigos principais, era um de seus discípulos. Os 12 homens especiais escolhidos por Cristo para andarem juntinho com ele, aprendendo tudo que ele tinha para ensinar, para que pudessem levar a outras pessoas. Assim mesmo, Judas teve coragem de vender o nosso Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu o nosso Salvador, o entregando para os soldados por 30 moedas de prata. Será que Judas foi o culpado pela morte do nosso Senhor? Vamos ver. Nós temos aqui mais um suspeito. Mais de um, na verdade. Nós estamos nessa investigação para descobrir quem foi o culpado pela morte de Jesus. E nós temos aqui também, como suspeitos deste crime, os soldados romanos. Será que os soldados foram os culpados pela morte de Jesus? Foram eles quem prenderam Jesus? Foram eles que o açoitaram, que lhe deram tantas chicotadas, o furaram com lanças, o pregaram numa cruz, com pregos nas mãos e nos pés? Foram os soldados romanos os culpados pela morte de Jesus Cristo? Nós temos aqui mais alguns suspeitos. Os sacerdotes. A religião que predominava naquela época ali, entre o povo de Deus, era o judaísmo. Jesus era judeu. Ele nasceu para esse povo, no meio desse povo, o povo judeu, que o esperavam esse Messias já há tantos séculos. E quando Jesus veio, os próprios judeus, os líderes dessa religião, não o reconheceram como Deus. Não acreditaram que ele era o próprio Filho de Deus, o Messias pelo qual eles tanto aguardavam. E os sacerdotes o condenaram. Achavam que ele estava mentindo ser o Messias. E resolveram então começar a persegui-lo. Perseguiram Jesus até conseguir com que os soldados romanos o prendessem, com que um de seus melhores amigos, Judas, o traísse e o entregassem por dinheiro. Então, sacerdotes romanos, ou melhor, sacerdotes judeus, podem ser também os culpados pela morte de Jesus. Será que eles foram os culpados? Temos aqui mais um suspeito deste crime. Será que o culpado da morte de Jesus foi Pilatos? Pilatos era um governador romano. Ele comandava aquela região. Roma, naquela época, comandava quase todo mundo. Eles conquistavam as terras, comandavam. O grande imperador colocava governador em cada região para continuar comandando, mesmo que de longe. E Pilatos era o governador daquela região onde Jesus estava. E os sacerdotes que conseguiram prendê-lo, com a ajuda dos soldados, com a ajuda de Judas, levaram Jesus até Pilatos, para mostrar que ele era um criminoso. E Pilatos, na verdade, não viu crime algum em Jesus. Ele disse: eu não vejo culpa alguma nesse homem. O que é que ele fez para vocês quererem que eu o sacrifique, que eu o mate, que eu o prenda? Ele não fez nada. O próprio Jesus não disse nada para se defender diante de Pilatos. E Pilatos disse: eu não posso fazer nada com esse moço. Ele não fez nada de errado. Eu vou mandar vocês levarem ele até uma outra pessoa. Foi então que entrou na história mais um provável culpado da morte de Jesus. Herodes. Herodes era o rei dos judeus naquela época. Porém, ele não era um homem nada correto. Ele era o rei daquele povo, o povo de Deus da época, mas era um péssimo rei. Então Pilatos mandou até o rei para que ele decidisse o que fazer com aquele prisioneiro, que era Jesus, o nosso Salvador. Herodes só zombou da cara de Jesus.
Dizia, se você é o rei dos judeus, se você é quem diz que é, o filho de Deus, mostra, prova, faz milagres, faz alguma coisa para eu ver. Jesus não deu muita bola também para Herodes não, porque ele sabia que ele não era um bom rei, sabia que ele não estava ali interessado em fazer nada por aquele povo. Ele só queria mesmo pensar em si próprio. Era mais um mau rei que tinha passado pelo povo de Deus. Herodes então disse, leva esse homem de volta para Pilatos. Eu não tenho nada a ver com isso. Pilatos, o nosso quarto suspeito, então viu os sacerdotes voltaram com Jesus até ele. E ele disse, já que vocês querem tanto que eu faça alguma coisa contra esse homem, e é época da Páscoa de vocês, vou fazer uma coisa que eu costumo fazer em toda a época de Páscoa. Vou libertar um dos nossos prisioneiros. Fazer uma boa ação por vocês. Escolham, quem vocês querem que eu liberte? O ladrão Barrabás ou Jesus? Foi aí que Pilatos então disse, olha, vocês escolhem, eu lavo as minhas mãos. Entra nessa história então, mais suspeitos, a multidão. A multidão que estava assistindo aquele julgamento tão injusto, resolveu escolher Barrabás. Eles queriam que Pilatos soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. A multidão gritava, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Aquela multidão tão injusta resolveu que era melhor sacrificar Jesus e soltar um ladrão tão perigoso quanto Barrabás. Será que a multidão então foi a culpada da morte de Cristo? Vamos colocar mais um suspeito nessa investigação. Você se sente culpado pela morte de Jesus? Será que você tem culpa nisso? A gente sempre ouve dizer que Jesus morreu por nossa causa, morreu no nosso lugar. Então a gente deve ter culpa nesse crime, não é verdade? Será que eu também sou culpada? Eu tenho culpa da morte de Jesus? Na verdade, a Bíblia diz em Gálatas 1,4 que Jesus se entregou voluntariamente. Nenhum destes, na verdade, tem culpa da morte de Cristo. Eles contribuíram, colaboraram para a crucificação dele. Mas Jesus se entregou voluntariamente. Ele quis morrer por mim, por você, por aquela multidão, por Pilatos, Herodes, todos estes suspeitos. Ele morreu por toda a humanidade, para poder tirar do mundo o pecado que foi colocado aqui para nos tornar uma criatura decaída, com a nossa decadência por causa do pecado que nos estragou, que nos corrompeu. Jesus achou que não merecíamos, mas que ele podia fazer isso por nós. Ele morreu por nossa causa, por escolha própria. Ele disse, eu vou me sacrificar pelos seres humanos. Eles são falhos, são frágeis, são limitados e precisam de mim. Jesus morreu por nossa causa porque ele quis, ninguém o obrigou. Ele nem se defendeu quando Pilatos perguntou que culpa ele tinha. Ele nem provou para Herodes, com algum milagre, que era Deus, quando ele pediu que fizesse alguma coisa extraordinária. Ele não desceu da cruz quando aqueles ladrões ao seu lado disseram, desce daqui se o Senhor é o Filho de Deus. Ele não fez nada contra aqueles soldados que o açoitaram. Ele não se vingou de Judas. Ele não fez nada contra aquela multidão. Ao contrário, ele podia ter feito tudo isso porque ele é Deus. Mas ele preferiu morrer por nossa causa, se entregar voluntariamente para nos salvar. Jesus é maravilhoso, não é? Olha só quanta coisa linda ele fez por nós. Eu aconselho a todo mundo a aceitar esse Jesus maravilhoso. Ele bate a nossa porta, a porta do nosso coração a cada dia, mostrando o tamanho do sacrifício que ele fez por nossa causa. A gente deve pregar isso para as nossas crianças a cada dia, para que eles aprendam a amar esse Deus tão maravilhoso, que entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E Jesus não veio obrigado, ele veio porque quis voluntariamente pagar o alto preço do pecado, vencer a morte, que é o salário do pecado, e nos dar a oportunidade de vida eterna
e viver com Ele um dia eternamente. Essa vida que Ele tem preparado para nós um dia no céu. Essa é a dica que eu tenho para vocês de ministração nesse dia. Deus abençoe, beijo e até a próxima.